Muito boa tarde, a Eclésia regressa à sua companhia com os principais temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. Bento XVI recebeu os jovens portugueses que lhe entregaram as fotografias da sua visita a Portugal. Foi durante a audiência geral na qual o Papa recordou a sua visita ao nosso país. O grupo de jovens portugueses Eu Acredito deslocou-se ao Vaticano para entregar a Bento XVI um álbum de testemunhos e ilustrações sobre a sua passagem por Portugal em maio de 2010. O Papa pediu aos jovens para que continuem a fazer da oração um meio de união e crescimento. Saluto todos os peregrinos de língua portuguesa, em particular os brasileiros de Curitiba e os jovens portugueses que se organizaram sob o lema Eu Acredito para unir seus contâneos à volta do sucessor de Pedro. Continuai a fazer de oração um meio para crescerdes nesta união. Cada dia pedi a Jesus, como os seus primeiros discípulos, Senhor, ensinai-nos a rezar. Que Deus vos abençoe. O grupo Eu Acredito foi criado especialmente para receber Bento XVI em Portugal. Congregou jovens dos movimentos Schoenstatt, equipas de Nossa Senhora, e do Centro Universitário Padre António Vieira, ligado à Companhia de Jesus. Na Praça de São Pedro, o Papa falou também em português sobre o início de uma nova etapa no percurso das catequeses, sobre a oração que tem vindo a apresentar, agora centradas no livro dos Salmos do Antigo Testamento. Os salmos que manifestam as múltiplas experiências humanas que se fazem em oração, explicou o Santo Padre, estão presentes em dois âmbitos. Trata-se de duas dimensões correlacionadas inseparáveis, pois toda a súplica é animada pela certeza que Deus responderá, abrindo-se acima ao louvor. Por sua vez, o louvor brota da experiência da salvação recebida, que supõe a necessidade de ajuda expressa pela súplica. O Papa acrescentou ainda neste contexto que os salmos ensinam a rezar, tal como acontece à criança que aprende a falar, para poder expressar os seus sentimentos. Textos recitados diariamente por católicos e judeus de todo o mundo, os salmos cruzam, diz Bento XVI, alegria e sofrimento. É um contacto com a arte antiga e contemporânea para uma leitura do culto da adoração eucarística. Isto é o meu corpo, é uma exposição patente ao público no Mosteiro de São Vicente de Fora. Reúne peças de ourivesaria e pintura associadas ao culto do corpo e sangue de Cristo. Neste dia da festa do Corpo de Deus, o Padre António Pedro Boto de Oliveira conduz-nos por esta exposição. A festa do Corpo de Deus remonta ao século XIII. Desde cedo houve necessidade, na própria celebração da Eucaristia, o povo de Deus ver a hóstia, não é? A ostentação, a elevação, como nós hoje a temos na missa. Desde cedo surgiu esta necessidade de ver a hóstia. Daí terem surgido objetos ligados ao culto eucarístico que têm a ver precisamente com a guarda, com a reserva e ao mesmo tempo com a ostentação da espécie eucarística, não é? A intenção foi de facto marcar uma entrada com esta expressão contemporânea da pintura de Isabel Nunes, pretende ser de facto a última ceia, com a figura de Cristo como centro, como tábua central. No fundo acaba por ser um políptico, mas ao mesmo tempo um tríptico quase, porque temos uma tábua central e depois temos 6 tábuas, 6 de cada lado, mas individualizadas, todas elas individualizadas. No fundo a pintora pretendeu realçar a figura de Cristo com a mesa, e a mesa percebe-se na tábua central, o cálice dourado. Está a ideia da luz de Deus, a ideia
do ouro como uma manifestação da luminosidade divina, a hóstia em suspenso, isto é o meu corpo, quase que um Cristo que apresenta, e depois a individualização de cada um dos apóstolos. Curiosamente, ela seguiu a lógica da colocação da posição dos apóstolos segundo a ceia conhecida do Leonardo da Vinci, não é? A ideia foi, neste sentido, de apresentar algo, de facto, contemporâneo e algo que está ligado ao culto eucarístico como a expressão mais antiga. Começámos com uma arca eucarística de Quinta-feira Santa, que tem uma função muito específica, neste caso uma arca eucarística bastante interessante, filigrana de prata do século XVII, tem uma função específica em Quinta-feira Santa, é destinada à adoração eucarística nessa noite de Quinta-feira Santa. Depois passamos aos cofres eucarísticos, quer de prata, quer de tartaruga. Há outros, existem outros, de outros materiais, sempre materiais nobres, alguns deles com uma iconografia eucarística muito específica, que serviam para guardar o Santíssimo, para reservar o Santíssimo em locais específicos, como é a sacristia, serviam para transporte, serviam para não a adoração comum, mas para uma guarda em ambiente um bocadinho mais reservado fora da igreja, porque o sacrário é uma coisa mais tardia, começa a entrar mais tarde. Portanto, estamos nessa fase da reserva. E depois passamos à ostentação, ou seja, à necessidade de ver o Santíssimo Sacramento e então começar a percebermos que começam a surgir elementos. Tudo isto deriva muito da lógica do relicário. Vamos encontrar os relicários cofres, os relicários ostensórios também. A partir de determinada época, estas custódias começam a ter esta função de mostrar, sendo custódias, quer dizer guarda, tem ao mesmo tempo a função de ostentar, de mostrar ao povo de Deus para a adoração a hóstia consagrada. E curiosamente vamos encontrar custódias que são comuns, quer dizer, encontramos isso um pouco por todo o lado, mas de termos um bocadinho sobre cada uma delas é interessante perceber que algumas são custódias cálice, por uma questão de aproveitamento de material, portanto, o cálice serve de pé, mas ao mesmo tempo o cálice serve para guardar o sangue de Cristo, a parte de cima, o ostensório, encaixando para colocar o corpo de Cristo e aí, então, na adoração eucarística, estarem presentes as duas espécies, o corpo e o sangue de Cristo. E especificamente nos elementos litúrgicos e nos objetos litúrgicos, a arte ajuda-nos a ler aquilo que estamos a celebrar, não é? Ajuda-nos a perceber o que estamos a celebrar, suscita um olhar mais atento, mais central sobre o mistério que celebramos. Esta é uma exposição patente ao público até ao próximo dia 24 de julho no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. E nesta tarde contamos com a presença de Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos fala da figura e dos gestos de santidade do Papa João Paulo II. A beatificação do Papa João Paulo II foi vivida em ambiente de festa por todo o mundo. Essa é uma ocasião, a circunstância da beatificação é uma ocasião para aqui neste programa e nesta rubrica O Passado do Presente olharmos a história do pontificado de João Paulo II, a história da sua pessoa, para descobrir
que marcas identitárias foram determinantes para a sua vida e para o seu pontificado. Como sempre, fazemos-lo com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa para encontros com João Paulo II e encontros com as suas convicções mais profundas. Não é? Exato, e acabamos por nos encontrar connosco também. Mais uma vez, boa tarde a todos os nossos telespectadores e certamente os que têm seguido esta série de programas em torno da beatificação recente de João Paulo II têm reparado como a acentuação é no significado e depois também na herança, ou seja, o pontificado de João Paulo II teve um significado preciso na história da Igreja e na história da Europa e na história do mundo e deixou uma herança que está aberta e está, de certa maneira, ainda por cumprir, porque nunca mais acaba esse mesmo cumprimento. E isso tem a ver, recapitulando um pouco, com a sua convicção religiosa, que é profundamente humanista e humanizadora, ou seja, logo na sua primeira encíclica, o Redentor do Homem, ele apresenta Jesus Cristo como redenção e, por isso, também capacitação da humanidade para o ser plenamente humana, não é? A partir daquilo que Cristo lhe oferece, e isto é o que ele vai dizer e atuar em tudo aquilo que pronunciará e fará. Depois vimos como isso tem um significado, diríamos, interno, naquilo que na Igreja significa essa mesma verdade, concretamente em torno do sacerdócio, mas tem depois muitas aplicações, até políticas e sociais, na maneira de considerar a vida da humanidade, da sociedade, da Europa e do mundo. E isto, repito, a partir da sua experiência pessoal, que é muito marcante. Para já foi muito marcada por uma série de vicissitudes onde a história do mundo e a história da Europa e a história da Igreja se verificaram. Porque é um homem que nasce entre duas guerras mundiais, sofre os efeitos trágicos, tremendos da Segunda Guerra Mundial na sua própria terra, com os seus próprios amigos, muitos deles mortos em campos de concentração, que sobrevive aí, mas sobrevive no sentido de uma vida mais acima, portanto, mais convicta. Cá estamos outra vez, na mesma palavra, em torno do que é Jesus Cristo e o que tudo isso significa de uma vida crucificada e ressuscitada, e por isso mesmo oferecida. Traz isso para a vida da Igreja da Polónia, depois como padre e como bispo e cardeal, e traz isso da Polónia para a vida da Igreja toda no seu centro romano e assim oferecido ao mundo. É, portanto, muito marcante. A experiência polaca para ele não é uma experiência como se fosse outra qualquer. É determinante. Porque talvez na Polónia se tenha jogado da maneira mais trágica tudo o que havia de expectativa e de frustração, e tudo isso depois ultrapassado por uma presença divina que João Paulo II apanha como misericórdia, como capacidade de recomeço. É isso que ele vai fazer no pontificado. E por isso ele se chamará, como nenhum outro Papa, um Papa polaco, ou seja, um Papa que tem uma nacionalidade que agora é oferecida à Igreja e ao mundo. Não é omissa. Ele não disfarça a história polaca, ele afirma como uma oferta, ele percebe, enfim, naquela história de dilacerações sucessivas que a Polónia sofreu, ele percebe aí qualquer coisa que tem um significado para a Igreja e para o mundo inteiro. É muito interessante isso, muito interessante. Nós agora estamos a recuperar, até com os exegetas, o caráter judaico do próprio fundador do cristianismo, não é? O Jesus judeu, enfim, o Papa cita agora neste último livro sobre Jesus de Nazaré, um autor muito importante que escreveu precisamente sobre um judeu marginal, um judeu muito especial, como é Jesus Cristo, que transporta a tradição religiosa daquele povo e que depois a alarga ao mundo inteiro com a sua mensagem universalizadora. Mas é a mesma coisa em relação a João Paulo II se pode dizer. Ou seja, a sua experiência polaca é agora oferecida ao mundo. E a Polónia também, já aludia isso na tradição poética, literária e até musical, enfim, com grandes compositores que a Polónia também conheceu. O mais referido de todos eles é o Chopin, mas não é o único. Portanto, a Polónia foi uma nação onde todas as aspirações que a humanidade teve, concretamente a Europa, consentiu no século XVIII, no século XIX,
fermentaram, mas onde depois também foram contrariadas sucessivamente, porque a Europa ali entre grandes impérios, portanto, entre a Áustria, entre a Prússia e a Alemanha, entre a Rússia do outro lado, a Polónia foi sucessivamente repartida, dizimada, e a sua esperança subsistiu em torno da sua convicção religiosa, no caso católica, não é? Está ali entre luteranos e ortodoxos. As raízes católicas da Polónia foram também a sua garantia, a sua subsistência. Agora também está à volta de Czestochowa, não é? A resistência contra a invasão sueca no século XVII. Tudo isso faz com que religião, liberdade nacional, religião, dignidade do homem, no caso da nação polaca, está tudo muito coeso em Karol Wojtyła. E, portanto, ele vai ajudar, e de que maneira, à libertação da Polónia a partir da sua convicção religiosa. E depois fará dessa experiência uma oferta ao mundo em que ele constantemente diz: a liberdade religiosa é a garantia de todas as outras liberdades. Há aqui uma consequência clarinha na vivência e no pontificado de João Paulo II. Eu peço ao Paulo para ler mais um trecho desse belíssimo livro que o André Ricardi acaba de dedicar ao Papa Wojtyła, e a este propósito da Polónia. Todas as testemunhas têm a sensação de que, à volta da pessoa do Papa, se abre um espaço de liberdade e de esperança para os polacos. No coração de Varsóvia, na Praça da Vitória, teatro das manifestações do regime, é levantada uma cruz de 17 metros ao lado do palco de onde o Papa fala a 1 milhão de concidadãos e, através dos média, a todos os polacos. A viagem faz emergir com evidência, através do consenso espontâneo da gente, que após mais de 35 anos de comunismo, a Polónia permanece uma nação católica e até de modo mais renovado. A visita de 1979 comunica a esperança no futuro. Não sejais escravos, diz o Papa. É uma mensagem tipicamente religiosa que, na situação polaca, assume uma valência libertadora de energias. Exatamente. É o caso típico de como uma motivação religiosa profunda, no caso cristã, não é? E fundamentalmente cristã, tem depois repercussões sociais e políticas as mais diversas e mais consequentes. Quem é que nos diria, mais uma vez nas nossas conversas, quem é que diria a um europeu dos anos 70, não é? Com os blocos ainda tão opostos, não é? O Ocidente, o Oriente, não é? Quem é que diria que as coisas iam mudar tanto a partir da eleição de João Paulo II? E, no entanto, isso foi advertido, digamos, pelo lado de lá. Porque, na própria altura da eleição de João Paulo II, Andropov, dirigente soviético, telefona para a Polónia, para os dirigentes polacos, e faz essa pergunta: como é que vocês deixaram eleger um Papa polaco? Imediatamente previu que o efeito em cadeia iria ser muito grande, porque logo a seguir João Paulo II começa a insistir que quer ir à Polónia, quer visitar a Polónia. Há muita resistência da parte do regime, muita tentativa que, se não era impossível evitar a visita, pelo menos minimizá-la, e acaba por ser um sucesso estrondoso, como aí o Ricardo diz. Na própria praça de Varsóvia, onde eram as grandes manifestações do regime, o Papa diz: não sejais escravos, e eles percebem o que é que isso quer dizer. Claro que é uma afirmação religiosa. Já São Paulo, no princípio do cristianismo, diz: foi para a verdadeira liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, a dimensão religiosa garante ao homem uma transcendência em relação a qualquer situação social ou política que seja, que o liberta. Portanto, fica interiormente liberto. É uma capacitação enorme de liberdade. A motivação religiosa, e então no caso cristão, a própria filiação divina, porque os cristãos acreditam que obtêm em Jesus Cristo. E a partir daí foi incontível. E, ao mesmo tempo, manteve-se sempre nos limites do pacífico. Não é um pacífico que deixa tudo, é um pacífico que se afirma, mas que é pacífico na maneira de se afirmar. O que aconteceu logo a seguir, com a fundação do Sindicato Solidariedade, e esta coisa que não estava em nenhum manual, porque, quer dizer, o que se dizia que o comunismo seria protagonizado pela classe operária contra tudo o resto, inclusivamente a religião. Não é? Ora, vai acontecer precisamente o contrário. Na Polónia vai ser a classe operária que, a partir da religião e da convicção religiosa tão impulsionada por João Paulo II e depois Lech Walesa, vai fazer a revolução pacífica. E que depois alastra por todo o leste.
Eu creio que nós ainda não percebemos bem e toda a partida, para além da eleição, foi determinante essa viagem do Papa à Polónia. Claro, porque depois nunca mais parou. Não é? Vamos lá ver, nunca mais, e com calma, porque não foi fácil. Aqueles anos que seguem à visita de 79 e até 89 são 10 anos. E o regime não se deu facilmente, nestes termos das liberdades. E João Paulo II, e cada vez isso é mais reparado, teve um papel determinante para que tudo se mantivesse dentro dos limites da resistência ativa, mas pacífica. Não é? Porque senão as coisas podiam ter sido muito diferentes, negativamente diferentes. É o caso típico. E, portanto, o que acontece na Polónia, o laboratório da liberdade religiosa como garantia das liberdades, que ele tinha vivido e sofrido e convencido na sua existência polaca, depois, a partir da Igreja, é constantemente afirmado a todos. E vamos lá ver, mesmo em relação a outra zona do mundo, onde a situação era muito complexa, num outro quadro, que era a América Latina, a teologia da libertação, dos anos 70, etc., o Papa e os sucessivos pronunciamentos a esse respeito, nunca negará a justiça daquelas reivindicações face a situações extremamente humilhantes e opressoras, mas sempre dirá que essa situação não se resolveria com a violência, mas com a convicção acrescida de crentes que, na libertação religiosa que conseguiu em Jesus Cristo, depois também ganhavam um impulso para estar presentes e resolver ativamente os problemas sociais. A experiência polaca depois vai ter muita repercussão na doutrina e nos procedimentos de João Paulo II. Uma marca bem positiva de conquista de todas as liberdades a partir da liberdade religiosa, como referiu o Manuel Clemente. Voltamos a encontrar-nos em 8 dias para olharmos outra convicção e outra ação determinante do Papa polaco, que marcou a história, marcando, sem dúvida, o seu pontificado. Ficamos por aqui. Pode ver-nos também na internet em agência.eclesia.pt. Esse é também o portal que lhe disponibiliza toda a atualidade informativa. Obrigado então por ter estado connosco. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.